front-end, back-end, full stack, desenvolvimento web, o que é tudo isso e por onde nós iniciamos na área de programação? Bom, meu nome é Rodrigo Losina e eu programo desde os 13 anos de idade, lá por 1985. E nessas épocas, 85, 90, não existia nada disso. Se você era um desenvolvedor criando algum produto, o que você fazia era criar alguma ferramenta, normalmente alguma aplicação, software para controlar uma locadora, um estoque, um sistema para médicos, o que fosse, e você fazia todo um trabalho de criar um instalador para aquele seu software ser de alguma maneira entregue, talvez por um disquete ou de algum jeito chegar no cliente e ele instalar no seu computador. Eram o que nós hoje chamamos de aplicações desktop. Aplicações que, por exemplo, rodariam no Windows e dentro dele você faria o que quer que aquela aplicação fizesse. E isso existe até hoje, existem aplicações até hoje que funcionam dessa forma. Só que lá pelos 95, 96, começou a se popularizar a internet comercial. E aí começou a acontecer o seguinte: começaram a surgir aplicações em que você, no seu navegador, estava navegando na internet e em vez de baixar um software, instalar aquele software, você preenchia algum formulário num site e vinha uma resposta e você ficava conversando pelo seu navegador com o site, clicando em botões e preenchendo formulários, e aquilo era um software, aquilo era algo que resolvia alguma coisa para você, talvez um controle de um cadastro, um controle de estoque, o que fosse. Estavam surgindo as aplicações web, que em vez de ser algo que era instalado no seu computador, você acessava no seu navegador. E no início eram muito simples comparadas com o software, todos esses que você instalava, porque na verdade era só uma página HTML, uma página que tinha um formulário e você preenchia esse formulário, apertava um botão, vinha uma nova página com um novo formulário, mas ainda assim já tinha muitas vantagens em relação ao software instalado. Por quê? Porque você não tinha que instalar nada. Vocês não, a maioria de vocês não pegou essa época, mas quando você criava um software para rodar num Windows, bom, talvez você criasse ele para rodar no Windows 95, mas ele talvez não rodasse no Windows 3.11, e talvez não rodasse no Windows 98, e talvez no Windows 95, em alguma máquina lá de um cliente que comprou aquele software por algum motivo não rodava, e aí você tinha que tentar descobrir, será que tinha alguma diferença, um outro software que rodasse na máquina que interferisse com aquele, talvez só tivesse pouco espaço em disco ou pouca memória, e você tinha que descobrir qual era o problema. Era muito complicado. Você tinha que. E quando você mudava o software, olha, saiu uma nova versão, você tinha que, de alguma maneira, entregar a nova versão para o cliente, talvez para ele instalar novamente aquela nova versão, que talvez tivesse algum problema naquela máquina, ou naquele tipo de hardware, ou naquele sistema operacional. Era muito mais fácil você simplesmente, mesmo que fosse super simples, que fosse só um HTML, você ter uma página em que a pessoa preenchesse o que tivesse que preencher, os dados, o cadastro, o que fosse, e você fosse mostrando mais e mais páginas. Ele estava acessando o seu site, e na verdade no seu site você tinha lá um banco de dados, um sistema em Java, em PHP, no seu início do PHP, ou em outra tecnologia que permitia que você criasse um sistema. Era tão mais fácil que, mesmo sendo muito simples, valia muito mais a pena. Você podia, inclusive, criar coisas do tipo alugar o seu software. Em vez dele pagar um valor para instalar, talvez ele pudesse pagar um valor mensal para ter acesso ao seu site, onde tinha a sua ferramenta. E isso continuou evoluindo ao ponto que lá pelas tantas nós tínhamos o JavaScript rodando na sua página, que é uma linguagem de programação que está rodando no navegador. Não está lá no seu site, está na máquina do cliente. Só que não está na máquina do cliente porque você instalou alguma coisa. Está na máquina do cliente porque o próprio navegador roda esse JavaScript, executa esse código JavaScript. E isso foi ficando cada vez mais sofisticado, ao ponto que hoje
você consegue criar uma aplicação que parece muito com uma aplicação que você instalasse no seu desktop, no seu Windows, só que é uma aplicação que está rodando no navegador, é uma aplicação que está rodando com JavaScript, extremamente sofisticada, com interface, com recursos, com tudo mais, e esta aplicação, então, ela tem o front-end, o JavaScript, o HTML e tem o back-end, que tem o banco de dados, o Java, o PHP ou qualquer coisa desse tipo. E isso se tornou muito popular. Então, as empresas que desenvolviam software, de repente, olharam e disseram: peraí, eu posso desenvolver o meu software que eu tinha desenvolvido e que era difícil o suporte, era difícil a atualização, era difícil testar nas máquinas, eu posso criar como uma aplicação web e eu simplesmente digo: não me importa se você tem um Windows, se você tem um Macintosh, se você tem um celular, se você tem um Linux, acesse esta página na internet com o seu navegador e você terá aqui a sua aplicação. Só que agora não é mais uma aplicação desktop única que você simplesmente instala na máquina. Agora é uma aplicação que tem algo que roda na máquina do cliente, mostrando a página HTML, mas rodando com o JavaScript, que interage com o cliente, rodando no lado do cliente, que é o front-end, e algo rodando no seu servidor, no seu site, que tem banco de dados e que tem uma linguagem como Java, PHP, etc., que acessa o banco de dados e que manda o JavaScript, o HTML lá para a máquina do cliente, que é o back-end. Então, nós temos o front-end, o back-end, e tudo isso que se chama full stack seria o front-end, mais o back-end, e o programador full stack é um programador que faz o front-end e faz o back-end. Tudo isso é uma nova forma, nova já nem tanto, mas em 1990 era uma novíssima forma de criar aplicações, de criar software, aplicações web, aplicações que não são instaladas no cliente, mas que você executa na web, você executa quando navega na internet. E hoje, se formos pensar um Google, um Facebook, um Twitter e boa parte de tudo que você usa ou que qualquer um usa hoje de ferramentas, sistemas de gestão de empresas que você paga um aluguel mensal e tantas outras ferramentas, são hoje aplicações web. O resultado final disso: há um gigantesco mercado por desenvolvedores web, seja no front-end, seja no back-end. Isso praticamente dominou o mercado. Se você olhar, existe ainda espaço para aplicações para desenvolvimento desktop, desenvolvimento para mobile, aplicações para construção de jogos, é um mercado também interessante. Existem aplicações voltadas para a área industrial, etc, etc. Mas quando você olha as vagas no mercado, há uma grande maioria de vagas para front-end, ou back-end, ou full stack, porque as empresas, todas que puderam, que permitem e tal, foram para soluções web, porque elas são muito melhores. Você pode cobrar aluguel, você não precisa se preocupar tanto com a atualização, porque ele está acessando sempre uma versão atualizada. Antes também era um horror, porque o cliente tal, qual é a versão que o cliente tal comprou? Ele está na 4.7. 4.7 tem esse probleminha. Convence ele a pagar tanto para migrar para 4.8. Esse outro está na 4.9. Eu não fiz o meu treinamento ainda de suporte da 4.9. Isso não existe na web. A aplicação web é a aplicação web atual que está lá rodando e quando você lança uma nova, todos automaticamente acessam a nova versão da sua aplicação web. As empresas, todas que tinham soluções que podiam virar soluções web, fizeram as suas soluções web. E este é um grande mercado. Então, se você quer entrar no mercado de programação, comece por front-end ou por back-end, mas aposte em aprender a construir soluções web, porque há um mercado gigantesco e cada vez maior por programadores web. É esse meu recado de hoje, falar um pouquinho sobre isso para você entender front-end, back-end, full stack, etc. E lembrar, tudo isso é para dizer que o nosso pacote, para você que entrou agora no nosso cadastro e tal, o nosso pacote introdutório tem como foco principal desenvolvimento web. As linguagens para criar sites, para fazer front, para fazer o back, para fazer o banco de dados, para atualizar e manter os versionamentos dos softwares, tudo cursos introdutórios num valor praticamente simbólico. Então,
se você quer entrar na área de programação, nós temos um pacote que é uma excelente oportunidade para você dar o primeiro passo.